Depois de algumas reportagens que a gente fez sobre o aumento de moradores de rua, né? Que é a situação de aluguéis e de despejos em São Paulo. Vamos falar sobre isso? Claro, com certeza. E naquela matéria que você fez, ficou claro, mesmo não tendo número já desse ano, que houve um crescimento nítido, né? De 2018 para 2019, 50% de aumento, de 16 mil para 24 mil, e de 2019 para cá, certamente teremos um aumento considerável, né? E aí o que a gente descobriu, Joel, é que as renegociações de aluguel dispararam agora, principalmente de maio, junho para frente, o que tem segurado um pouco os despejos, senão a gente poderia estar falando de uma situação ainda pior. A gente vai exemplificar aqui com a situação do Renato Kitamura e da esposa dele. Eles são donos de 2 imóveis na zona norte de São Paulo, e aí a pandemia chegou. Uma das famílias que aluga um desses imóveis dele acabou ficando com um orçamento mais apertado e aí pediu a renegociação do valor que eles pagam. Um dos imóveis, que fica na Brasília, os inquilinos são comerciantes, né? Então eles acabaram entrando em contato para a gente fazer a negociação. Nós começamos com 20%, depois passamos para 30%, chegamos até 50%. Só que aí, eles deram todos esses descontos, né? Só que eles também vivem de aluguel com o que eles recebem desses 2 imóveis deles que estão com outras pessoas. E aí eles também precisaram correr atrás para rever esse valor. Aqui praticamente eu consegui chegar a 30%. Você abre mão de um lado e do outro. A pessoa não abre mão e você acaba meio, vamos dizer assim, ficando num déficit. Então ele conseguiu renegociar, não exatamente a mesma coisa, mas também não ficou tão no prejuízo. E segundo um levantamento do Secov, os pedidos de redução do aluguel dispararam em maio e chegaram a um pico de 59% dos contratos em junho, o maior do ano até agora. E os envolvidos chegaram, na maior parte dos casos, a um acordo, muitas vezes de até metade do valor que é pago de aluguel. Uma disposição em entender os 2 lados, né, e a gravidade dessa situação, desse momento que a gente vive, impediu o aumento das famílias perdendo moradia, como explica o Adriano Sartori, vice-presidente de gestão patrimonial e locação do Secov. Nosso entendimento é que os proprietários viram que é melhor fazer um acordo do que perder o inquilino. Algumas imobiliárias de grande porte reportam até 90% de acordo entre as partes. Então, acho que tem contribuído sim os acordos para que os despejos não venham a acontecer. A gente foi atrás dos dados de despejo, Joel, com o Tribunal de Justiça de São Paulo. E a gente descobriu que houve uma queda, apesar de serem muitas as ações de despejo em relação ao primeiro semestre do ano passado. Foram mais de 3.600, uma queda de 15%. Essa redução, ainda assim, representa um número preocupante. O advogado Luiz Antônio Scavone Júnior, que é especialista em direito imobiliário, comenta que a situação é um problema social grave, porque 4 em cada 5 pessoas que alugam imóveis vivem exclusivamente da renda desses aluguéis. E, na opinião dele, faltam iniciativas jurídicas no Brasil para evitar o despejo sem prejudicar também o dono do imóvel. Isso não existe. Nem se cogitou no Congresso de gerar uma fonte de renda para o locador que perde renda numa situação dessa, né? Existe um dispositivo no Código Civil, o artigo 396, que eu não estou vendo ele ser aplicado. Ele permite aquilo que a gente chama de moratória. Se não tiver culpa de uma das partes no contrato, não existe atraso. Uma medida que previa a proibição dos despejos aqui no Brasil, desde o começo da pandemia até o mês de outubro, pelo menos, foi vetada pelo governo federal. E pelo que eu vi aí, tem 2 lados, né, Ana? O lado humano e o financeiro. Por exemplo, esse cidadão aí que aluga o imóvel e que ele foi maleável, ele conseguiu reduzir o valor do imóvel para aquela pessoa, do aluguel para aquela pessoa. Né? O lado humano é que ele permitiu e impediu um despejo, permitiu que aquela família continuasse ali. E vamos pensar no lado financeiro. Será que se ele tirasse aquela família daquele local, ele colocaria alguém ali novamente numa situação como essa que estamos também enfrentando? Então é melhor ficar com a metade ou com um desconto maior, como ele deu ali, acho que chegou a 50%. Chegou a 50%. Então é melhor ficar com a metade do aluguel do que pôr a família para correr, colocar a família na rua, provocar um problema social muito grande e perder aquela grana. Então é hora da gente ser mais maleável. É hora da gente pensar também com o coração. Pensar com o coração e com o bolso também. Eu acho que foi uma atitude, no mínimo, responsável e louvável também
desse locatário. É isso, é muito legal. Só que também tem o caso, Joel, das pessoas que perderam completamente a renda. E aí não tem muito o que fazer, não consegue pagar o aluguel e essas pessoas sofrem despejo. Então, a gente viu um número menor de despejos, mas para uma situação que, como a gente está agora, em que tem tanta gente ficando desempregada, a gente nunca teve uma mão de obra tão ociosa no Brasil como a gente tem agora. Claro, né? com certeza. Sem renda ou com a renda reduzida e muita gente perdeu tudo. Aquele Perdeu, rapaz inclusive, que a casa. você fez uma matéria com ele, a própria matéria dos moradores de rua, um que tinha perdido emprego e estava recentemente nas ruas, que logo depois conseguiu emprego. Esse rapaz é um exemplo claro, que devia pagar um aluguel, não conseguiu pagar o aluguel e foi parar na rua. Exatamente, não tinha outra alternativa porque ele não tinha nenhuma renda. Ele não é de São Paulo, salvo engano, ele é de Mato Grosso. Então não tinha nem dinheiro para voltar para casa, para procurar ajuda de familiares. Foi parar na rua. E se não fosse pela iniciativa de ONGs que estão trabalhando com esse pessoal por lá, e falou, ó, você quer ajudar tal pessoa? Eu tô sabendo de uma pessoa que tá pagando R$20 para ajudar num carreto. E aí foi colocando ele para fazer uns bicos, Joel. Ele foi juntando uma grana, conseguiu alugar um quartinho, achou uma entrevista de emprego, não é para ganhar muito, mas deu para se manter. Deu para se manter fora das ruas, pelo menos, que é muito mais seguro. E até o final do ano, a gente vai ter que negociar muita coisa. Teremos que ser extremamente maleáveis para, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente começar a respirar em 2021. Porque agora já era, infelizmente. Agora temos que administrar o prejuízo e tentar correr com ele ali e impedir que ele nos mate. O ano já foi, Essa é a né? realidade. Para muitos verdade. setores, o ano já foi. É.